Eu voltei! Vamos gravar mais uma aula. Hoje a aula é massa, cara. Hoje nossa aula é, na verdade, sobre questões políticas, né, cara? Vamos falar aí sobre organizações políticas, vamos falar de liberalismo, de socialismo, anarquismo, nacionalismo. Não sei se vai dar pra falar de tudo, porque tem bastante coisa, ditadura, democracia. Cara, a gente tá falando tanto disso ultimamente na política brasileira. Então tem muita coisa legal, muita coisa legal. Se liga porque ela vai ser massa. Eu adoro esse tema, adoro do fundo do meu coração. Mas por que eu tô com a câmera na minha mão, essa câmera balançando aqui na minha mão, né? Porque eu quero ler para vocês o que diz aqui o nosso dicionário sobre o que é uma ideologia. E aí eu tô olhando aqui meu computador e vou ler para você, ó. Significado de ideologia, substantivo feminino, reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, sociais, políticas. Sua ideologia é fazer bem ao próximo. Isso é uma ideologia. Olha só, definição política: reunião das ideias características de um grupo, de um período e que marca um momento histórico. Ideologia, por exemplo, capitalista. Adam Smith, né? Ciência da origem das ideias, estudo das ideias do modo abstrato, doutrina das ideias, cara. Ideologia tem a ver com ideia, pensamento. Vou colocando aqui a câmera aqui, vou mexendo. Cheguei. Ideologia, então, tem a ver com ideias, pensamentos, né, cara? Onde a gente se encaixa, quais são os nossos viés ideológicos, quais são os nossos comportamentos ideológicos. Isso aí tem a ver com nossa ideia de política, nossa ideia de sociedade, por aí vai. Se você é um cristão, você vive já um tipo de ideologia. Por exemplo, se você é um islâmico, terá uma ideologia um pouco diferente. E por aí vai. Politicamente também, se você é de direita, de esquerda, de centro, de alto, de baixo, cada ponto que você se encaixar dentro dessa esfera política, você vai estar fazendo parte de um processo ideológico. Então isso é ideologia. Ideologia é a maneira como nós pensamos, como nós nos reunimos dentro das ideias e dentro de grupos que se pensam conforme essas nossas ideias. Fechado? E aí, para falar de ideologia e para falar de política, porque a gente está falando muito sobre Estado, né? A gente ficou o tempo inteiro falando sobre Estado, sobre poder. A gente vem falando sobre poder e Estado desde Maquiavel. A gente veio trazendo Maquiavel e vai falando desse Estado, desse poder e por aí. Deixa eu ligar essa luz aqui, ó. Não mudou nada. Mas vai. A gente vem falando desde Maquiavel, de Rousseau, de Hobbes, né? A gente falou de Leviatã. Então a gente está falando de poder constantemente. Vamos ver aqui umas análises, até porque eu tenho algumas perspectivas diferentes do livro de vocês. Então eu vou trazer umas análises que são um pouco diferentes. Espero que você possa me ouvir, entender essas minhas perspectivas. Se você não concordar, também show de bola. Lembra, galera, o mais importante dentro da nossa sociedade, principalmente nas aulas de sociologia, é que todo mundo tenha liberdade de expressão. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos começar? Então, bora. Hoje, para a gente falar, a gente vai pegar termos por termos. Então, a gente vai ler liberalismo, socialismo, e aí eu quero botar comunismo, porque socialismo e comunismo são diferentes, anarquismo e nacionalismo. Também tem ditadura e democracia. Também tem ali dificuldade, interpretações de regimes democráticos, pensar o Brasil democrático. Vamos aos poucos, né? Se eu conseguir falar hoje de liberalismo, socialismo, comunismo, anarquismo e nacionalismo, eu já estarei muito feliz. Então, let's go? Vamos começar? Vamos lá então, galera. Liberalismo, né? O liberalismo político, a gente já falou bastante dele, né, cara? A gente ficou batendo na tecla desse liberalismo político. Eu vou dar uma continuadazinha aqui nele, aqui rapidinho, botando dois tópicozinhos, né? É um pacto social, é a ideia do Estado, ele é limitado, na verdade. A gente quer o Estado mínimo. Quanto menor for o Estado, quanto menor for a ação do Estado sobre a sociedade, mais livre essa sociedade estará, né? E com menos cobranças, vamos falar no mundo capitalista, um Estado liberal é um Estado que atua pouco sobre a sociedade. Como ele atua pouco sobre a sociedade, ele cobra pouco dessa sociedade. Cobrando pouco dessa sociedade, essa sociedade tem mais dinheiro no bolso para poder, vamos dizer, investir naquilo que essa sociedade deseja.
Tá legal? Se você, toda vez que a gente fala de Estado mínimo, Estado liberal, a gente naturalmente, quando a gente está falando de viés econômico capitalista, a gente está falando disso, tá legal? E é principalmente, mas aí vai, o liberalismo não está apenas nessa ideia de capitalismo, tá legal? O liberalismo está na ideia do quê? Direitos individuais. Ele está ali na defesa do direito dos indivíduos. Cada indivíduo com seus direitos, tá? E esses direitos sendo defendidos pelo Estado e pela sociedade. E aí, quais são os direitos básicos, né? Vamos pegar uma ideia, gosto de um que é básico, igualdade. Igualdade, todos nós devemos ser tratados com igualdade dentro da sociedade. Fechado? Então, esse direito aí deveria estar para todos, tá? E sendo visto e analisado por todos. E todos deveriam receber isso. Só que a gente recebe isso, né? A gente tem vários problemas com relação à igualdade, não só a questão da igualdade econômica, mas alguns outros aspectos, né? A questão do respeito às individualidades, respeito à religiosidade, respeito à sexualidade. Tá legal? Então o liberalismo, na verdade, ele tem a ver com a ideia de que todos nós temos direitos e que esses direitos devem ser respeitados dentro de um pacto social, que é um acordo da sociedade. Por quê? Porque o Estado, que é aquilo que deveria controlar essa sociedade, ele é pequeno. Então é muito importante que nós, como sociedade, nós estejamos unidos num pacto para que possamos dar direitos e respeitar os direitos dos indivíduos. Fechado? Isso aí tem muito a ver com liberalismo. Eu gosto de liberalismo. Gosto muito de liberalismo. Gosto sim. Socialismo, galera. Socialismo. Aí vamos lá. Socialismo e comunismo são completamente diferentes. Muitos países que pegam e se dizem comunistas, e eu não concordo com isso, para mim são ditaduras, tá legal? Esses países que se dizem comunistas, eles saíram diretamente de um regime capitalista para um regime comunista. E, cara, o Marx não disse muito isso não, tá? Isso aí não tem muito a ver com as ideias do Karl Marx não, tá? Pelo contrário, está errado. Mas qual é a principal diferença entre o socialismo e o comunismo? No socialismo você tem um Estado, e um Estado muito forte, tá legal? Então, como é que é a ideia do socialismo? A ideia é que tudo que nós temos não pertence a nós, pertence ao Estado, pertence a um órgão maior. Então, tudo que você fizer, todo o seu trabalho, tudo aquilo que você gerar de riqueza, a sua casa, sua moradia, sua roupa, sua comida, etc., tudo isso é do Estado. O Estado deve fazer o quê? Ele deve reter todas essas riquezas e redistribuir de maneira justa e igualitária. Só que você conhece algum Estado comunista que pegou... Comunista não, socialista. Pelo amor de Deus, Eduardo. Não confundam um com o outro. Tá legal? Não confundam com outro. Socialista. Nenhum Estado socialista que se diz comunista, mas que na verdade é um socialismo, né? Nenhum deles redistribui a riqueza de maneira justa e igualitária. Você sempre tem um grupo social que vive extremamente bem, principalmente aquele que é o líder do regime, enquanto o restante da sociedade vive o quê? Vive uma decadência social muito forte. Então, cara, isso nunca ocorreu de verdade, tá legal? Mas a ideia do socialismo é o quê? As riquezas e as propriedades e aquilo que é do indivíduo é, na verdade, do Estado, e o Estado deve redistribuir isso para todos de maneira justa e igual. A ideia é boa, a prática nunca foi realizada, tá legal? E o comunismo? O comunismo é lindo, o comunismo é lindo, mas aí ele vai ser muito difícil da gente chegar um dia numa sociedade comunista, como eu vou explicar agora para vocês. Nenhum desses países que se dizem comunistas é o comunismo do Marx mesmo, tá legal, galera? Foge, isso aí não tem nada a ver. Primeiro que o comunismo e o socialismo nem são imposições, eles são processos evolutivos da sociedade. Todos os regimes que se dizem hoje comunistas foram impostos para a sociedade. Daí a gente já começa com o erro. E segundo, no comunismo não existe Estado. Não existe. Não existe o Kim Jong-un, não existe o Stalin, não existe o Fidel Castro, não existe. Não existe Estado, não existe. A sociedade vai estar tão evoluída na sua forma de pensar, que ela vai pensar naturalmente de maneira coletiva. E ao pensar sempre de forma coletiva, nós não teremos a necessidade de um Estado
para controlar os comportamentos dessa sociedade, porque a sociedade já pensa naturalmente de maneira coletiva. É uma coisa tão assim difícil de ocorrer, principalmente nós que vivemos um mundo capitalista hoje, e é tão difícil até para a gente imaginar como seria essa sociedade. Pensa só, você escolher a sua profissão, por exemplo, não pelo seu desejo, ou não por você se encaixar bem dentro de uma coisa, mas sim por aquilo que é necessário para as pessoas que estão ao seu redor. É você limpar a casa pensando que a sua limpeza da casa, ela não é apenas para o seu desejo, ela é para salvar o mundo, porque no momento que você está limpando a casa, você está impedindo que uma doença se propague a partir dela. É você sempre pensar de maneira coletiva. Fechado? Pensamento coletivo. E é uma coisa que a gente não faz. E o principal, não existe Estado. Não existe. Não existe polícia, não existe político, não existe Estado. Todas as respostas, todas as decisões sempre são coletivas. Fechado? Beleza? Ok? Show de bola. Para fechar aí, anarquismo, cara. O anarquismo, ele se assemelha muito ao comunismo. Muito ao comunismo. Muito. A ideia de não existência do Estado, a liberdade dos indivíduos. Porém, o anarquismo, ele tem muito a ver com a liberdade do indivíduo eu. E não da ideia da liberdade do eu, do indivíduo pensando no coletivo. É a liberdade do indivíduo pelo indivíduo. Tá legal? E o anarquismo, ele é, vamos dizer, radical. Ele quer gerar um processo abrupto. Tá legal? Já o comunismo, quando você pega o comunismo científico, etc., ele é um processo evolutivo. Então você tem que imaginar que nossa sociedade hoje não tem uma cabeça preparada para viver no mundo comunista. Isso aí a gente ainda vai passar por vários e vários processos até que nós vamos desejar viver esse tipo de mundo onde o pensamento ele é coletivo. No anarquismo não existe Estado. Eles querem o fim do Estado, eles querem liberdade e eles querem igualdade material. É a questão do indivíduo e o coletivo. Tá legal? A igualdade material para que todos tenham as coisas e que não necessitem, vamos dizer, um do outro, ou possam ter sua liberdade, para que não haja necessidade, na verdade, deixa eu me corrigir, do Estado. Fechado? Beleza? Anarquismo. Anarquismo é aquele símbolo que é uma bolinha com um A dentro, né? Aquela bola e o A, né, dentro. Isso aí é o símbolo do anarquismo. Fechadaço? E o nacionalismo, cara? Eu vou ler aqui no livro o que o livro coloca sobre nacionalismo, que tem umas coisinhas que eu não concordo, tá legal? Comunidade nacional, concordo. É a valorização daquilo que é nacional e a junção da sociedade em prol dessa nação. Tem tudo a ver com nacionalismo. Crítica ao individualismo, concordo. O nacionalismo, muitas vezes, ele é coletivo, ele é plural. É a ideia da gente não olhar mais para a sociedade como partes e sim como um todo, sempre valorizando a nossa nação. Ó, o nome já diz, nacionalismo. Então, a valorização daquilo que é nacional. Vou dar um exemplo para vocês de nacionalismo, o que já aconteceu na história do Brasil. Quando você pega a Era Vargas, durante o período do Estado Novo, Getúlio Vargas, que era um nacionalismo, tá? Mas aí um ditador, ele era um ditador no Estado Novo, ele mandou queimar todas as bandeiras dos estados. Ficou apenas a bandeira do Brasil, porque ele queria trazer apenas o olhar da nação e não o olhar, vamos dizer, dividido pelos estados. Fechado? Vamos lá. Crítica à luta de classes e centralismo político, cara. Crítica à luta de classes? Ai, não sei, cara. É isso que eu queria trazer, sabe? Eu não sei se a crítica à luta de classes tem a ver de verdade com o nacionalismo. A gente encontra, sim, em alguns regimes nacionalistas, essa crítica à luta de classe e esse impedimento da luta de classes, tá? Em alguns regimes nacionalistas, por exemplo, você pega ali o fascismo do Mussolini, tanto que o desenho, que era o símbolo do fascismo, é um machado, mas é um machado formado por várias varetinhas pequenas juntas, porque isso mostrava a união das pessoas para formar um cabo forte daquele machado, né? Ele realmente era contra atitudes, vamos dizer assim, lutas de classe, né? Porque essas lutas de classe, elas dividiam a sociedade, não uniam a sociedade. Mas, vamos lá, o comunismo do Stalin, do Lenin, né? Ele tinha um pouco de luta de classes e ele era nacionalista.
Por isso que esse ponto aqui eu faço uma ressalva, tá legal? Porque a luta de classe, o que aconteceu na União Soviética, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi um país comunista, liderado primeiro por Lenin e depois por Stalin, né? Ele se formou a partir de uma luta de classes, né? E ele é nacionalista. Fechado? Então, uma coisa legal, né? O nacionalismo ele pode estar dentro de um capitalismo, o nacionalismo pode estar dentro de uma democracia, pode estar dentro de uma ditadura. O nacionalismo não é algo tipo, ou você é nacionalista ou você é aquilo. Não, esse nacionalismo pode estar inserido em outro viés ideológico político. Tá legal? Beleza? E centralismo político? Normalmente sim. Normalmente o nacionalismo vem com essa ideia de centralização do poder na figura de uma só pessoa. Fechadão? A gente continua na próxima aula, vamos falar de ditadura e democracia. A gente está vivendo um momento interessante para a gente falar disso. Tá legal? Até mais então, galera. Beijos. Tchau. Uau!